O supermercado estava mergulhado na neblina todas as manhãs, às 5 em ponto. As luzes frias iluminavam o estacionamento quase vazio, exceto por uma figura que caminhava sempre com a mesma lentidão, os mesmos passos marcados pelo tempo. O velhinho de cabelo e barba branca usava o mesmo terno surrado e carregava nas mãos um saco de papel. Não falava com ninguém, não sorria, não variava sua rota. Entrava, pegava pão, leite e uma maçã. Pagava em dinheiro exato. Saía. Carlos, o segurança noturno, o observava há meses. Tinha começado a notar os padrões. Sempre às 5 da manhã. Sempre os mesmos itens. Mesmo trajeto, mesmos gestos. A obsessão de Carlos cresceu quando ele começou a revisar imagens de câmeras de anos atrás. E o velhinho estava lá, exatamente igual. A mesma roupa. A mesma idade, a mesma expressão vazia. Algo estava errado. Tentou perguntar aos colegas, aos caixas. Ninguém sabia o nome do velho. Ninguém lembrava de ter falado com ele. Ele só aparece de manhã, nunca à tarde, nunca à noite. Nem no sistema de clientes ele está registrado, diziam. Carlos resolveu seguir o homem. Em uma manhã, saiu do posto e discretamente caminhou atrás dele, mantendo distância. O velho andava devagar por ruas vazias até chegar numa casa antiga, quase engolida pela vegetação. A pintura da fachada estava desbotada e as janelas tapadas por madeira e poeira. Mas ele entrou. Carlos esperou alguns minutos e se aproximou. A porta estava entreaberta. Entrou. O cheiro era de madeira velha e tempo. O interior parecia intocado. Havia décadas. Fotografias em preto e branco. Roupas antigas, um diário aberto em cima de uma mesa. Carlos folheou as páginas. Havia relatos estranhos. Toda manhã eu volto, esperando ser perdoado. Sempre às 5, sempre com as mesmas escolhas. Talvez um dia alguém entenda. Em uma das fotos datada de 1953, Carlos viu o velhinho, exatamente como era hoje. Mesmo rosto, mesmo olhar. Mas o mais assustador, ao lado dele, uma criança, nos braços. A legenda dizia, incêndio no mercado, Alfredo salva o pequeno Antônio. Carlos se lembrava de seu avô contando essa história. Seu pai havia sido salvo por um estranho num incêndio, e esse estranho nunca mais foi visto. Voltou ao mercado perturbado. Decidiu confrontar o velho. Na manhã seguinte, esperou ele sair e o abordou entre as prateleiras. — Quem é você? — perguntou. O velho olhou fundo nos olhos dele, cansado. — Eu morri naquele incêndio. Só consegui salvar um. Os outros ficaram presos comigo. Volto toda manhã esperando que isso acabe. Carlos tentou tocar nele, mas sua mão atravessou o velho por um instante. Por um segundo, ele não estava ali. A partir daquela manhã, tudo mudou. Carlos começou a ter sonhos. Revivia o incêndio, viu as crianças que ficaram, sentia o calor, a culpa, a perda. Percebeu que havia uma conexão profunda. O homem que Alfredo salvara era seu próprio pai. Carlos estava ligado àquele ciclo. Na manhã seguinte, o velhinho não apareceu. Carlos esperou por horas. Perguntou aos funcionários. Ninguém nunca tinha visto esse velho. — Você é o único que vem aqui tão cedo, Carlos, disse o gerente. Voltou à casa onde o velho havia entrado. Estava em ruínas. Abandonada havia décadas. O diário não estava mais lá. As fotos não existiam. Carlos passou a fazer o mesmo trajeto que o velhinho fazia. Caminhava até o mercado às 5 da manhã. Parava nos mesmos corredores. Escolhia pão, leite e uma maçã. Sentia que havia algo sagrado naquele gesto. E um dia, quando se olhou no espelho de segurança, viu Alfredo atrás dele, sorrindo, agradecendo em silêncio, depois desaparecendo como névoa. Carlos passou a viver com a sensação de que algo dentro dele havia sido aberto. Os dias seguintes foram preenchidos por uma inquietação silenciosa. Ele acordava sempre às 4h45, como se um relógio interno o empurrasse para aquele velho supermercado. A imagem de Alfredo, o velhinho, ainda aparecia em flashes. Não mais como uma assombração, mas como uma presença. Algo entre o eco de um arrependimento e um convite. Carlos não sabia explicar. O mercado seguiu funcionando como sempre. Funcionários chegavam, atendiam, saíam. Mas Carlos percebia
que ninguém mais lembrava de nada estranho. As gravações, antigas, simplesmente sumiram do sistema, como se o próprio tempo estivesse sendo apagado, reescrito. A única prova de tudo agora era ele. Numa madrugada, ao entrar no supermercado, encontrou um bilhete na prateleira onde Alfredo sempre pegava a maçã. Estava escrito com caligrafia tremida: "Você viu o que ninguém mais viu. Agora precisa ver o que ainda está escondido." Atrás do bilhete, um endereço, um asilo nos arredores da cidade. O nome: Residencial Santa Margarete. Carlos não perdeu tempo. Ao amanhecer, foi até o lugar. Um prédio antigo, quase isolado, envolto por uma estranha neblina mesmo sob o sol forte. Lá dentro, corredores silenciosos e pacientes que pareciam perdidos no tempo. Ele perguntou por Alfredo. A enfermeira, hesitante, respondeu: "Tivemos um paciente com esse nome, Alfredo Santiago, mas ele faleceu em 1963. Morreu dormindo. Disse que havia cumprido sua missão." Carlos congelou. Como era possível? Mas quando estava prestes a sair, uma senhora de cabelos grisalhos o chamou. Olhos vidrados, como se estivesse esperando por ele há décadas. "Você é o neto, o do incêndio. Ele falava de você." Carlos sentou-se, trêmulo. A mulher contou que Alfredo havia sido médium, alguém que se comunicava com os que estavam presos entre mundos. Após o incêndio, ele começou a voltar ao local todos os dias, guiado pela culpa. Sentia que algumas almas ficaram presas lá, principalmente uma criança que ele não conseguiu salvar. Mas com o passar dos anos, Alfredo percebeu que havia algo mais, que seu erro não havia sido não salvá-la, seu erro havia sido ocultar a verdade. Carlos perguntou o que significava aquilo. A senhora tirou de uma caixa antiga um caderno de desenhos infantis. Nele, uma página com carvão rabiscado. Desenhada ali, uma criança dentro do fogo. Mas o detalhe, que gelou Carlos: ao fundo do desenho, uma sombra observava a cena. A sombra era ele. Carlos saiu do asilo como se o chão tivesse sumido sob seus pés. De volta à sua casa, começou a vasculhar álbuns, documentos, recortes de jornal. Descobriu que o incêndio no supermercado não fora acidente. Havia sido provocado por uma sabotagem. E os arquivos apontavam para um nome: Antônio Santiago, seu próprio avô. O homem que foi salvo por Alfredo. O ciclo se fechava de forma sombria. Alfredo não apenas salvara o avô de Carlos, ele salvara o responsável por tudo. E agora, Carlos tinha um novo peso: o fardo da verdade. Nas noites seguintes, Carlos passou a ter visões. Crianças chamando por ele dentro dos corredores do Beldois. Supermercado, sons de chamas, estalos de madeira queimando e um sussurro recorrente: "Você precisa consertar, antes que outros paguem por um erro antigo." Foi então que, numa madrugada, ele decidiu abrir a ala esquecida do supermercado. Uma parte fechada há anos, onde começou o incêndio. A madeira ainda tinha marcas de queimado, mas o que ele encontrou ali o fez cair de joelhos. Dezenas de desenhos infantis colados nas paredes, rabiscos feitos por mãos que jamais saíram daquele lugar. Todos pedindo ajuda, pedindo por libertação. Carlos chorou, mas algo mudou dentro dele. Sabia o que precisava fazer. Retomou o caderno de Alfredo e escreveu: "Hoje eu vejo vocês, e prometo que não serão esquecidos." Na manhã seguinte, foi ao mercado e deixou o caderno aberto no chão da seção, onde Alfredo sempre ia. E então, pela primeira vez, ouviu risadas. Risadas infantis, fracas, quase como vento, mas estavam lá. E com elas, a sensação de que algo finalmente havia sido libertado. Mas o silêncio voltou segundos depois. Com ele, um novo bilhete apareceu, sem que ninguém o visse colocar. Ainda não acabou. Há outro. Ele te observa. Carlos virou-se. No reflexo do vidro, viu um homem parado entre as prateleiras. Alguém que ele nunca viu, mas que parecia saber tudo sobre ele. Vestia um terno preto, sorriu e desapareceu. Agora Carlos entende. O segredo era só o começo. Há algo muito maior por trás disso. Uma rede, um pacto, um erro ancestral. E ele está no centro disso tudo. Se você chegou até aqui, significa que o segredo também te escolheu. O ciclo está se abrindo
e você está dentro dele. Se inscreva agora no canal para não perder a parte 3, onde Carlos vai descobrir que o mercado é apenas a porta de entrada para algo muito mais obscuro. Ative o sininho, deixe nos comentários, eu vi Alfredo, e você será marcado pelos que ainda esperam ser libertos.